Olá a todos, então nós vamos dar início à nossa última aula sobre a cultura do tomateiro e hoje nós vamos falar sobre as pragas, doenças, sobre a colheita e comercialização de tomate. Bem, com relação a distúrbios fisiológicos, conforme eu mencionei com vocês na aula passada, o tomate ele pode apresentar alguns distúrbios fisiológicos, que seriam doenças causadas por fatores abióticos, né? E um exemplo deles é a podridão apical. Como eu já expliquei para vocês na aula passada, a podridão apical ela é uma podridão que surge nos frutos por conta de um distúrbio fisiológico sob altas temperaturas, visto que em altas temperaturas as folhas elas transpiram muito mais do que os frutos e aí com isso, né, a água, a solução nutritiva ou a solução do solo que é absorvida pelas raízes, elas tomam um caminho preferencial para as folhas, fazendo com que os frutos fiquem deficientes, né? E como eu disse a vocês, essa deficiência ela pode acontecer mesmo se o solo tiver conteúdos adequados de cálcio, né? Então, por isso que a gente chama de uma doença abiótica, né? É mais por conta de um distúrbio fisiológico. Para o controle desse distúrbio fisiológico, são necessárias duas medidas. A primeira delas, tentar controlar a temperatura ou amenizar os efeitos da temperatura, e isso a gente só consegue se for em casa de vegetação, onde a gente consegue, né, através de telas de sombreamento, exaustores, fogger, a gente consegue amenizar os efeitos da temperatura, de diminuir a temperatura. E também uma outra medida seria aplicações semanais de cálcio, né, foliar, com uma boa cobertura de cálcio nos frutos, para que essa aplicação direcionada supra essa necessidade dos frutos durante o seu crescimento em cálcio. E aí, mesmo que a solução absorvida tome caminhos preferenciais para a folha, essa aplicação complementar de cálcio foliar, ela vai suprir as demandas dos frutos. Uma outra deficiência que pode aparecer e que pode aparecer nas mesmas situações do cálcio é a deficiência de boro, né? Assim como o cálcio, o boro é um elemento imóvel na planta, né? E sob altas temperaturas também pode, né, a solução do solo absorvida tomar caminhos preferenciais para as folhas e causar deficiência de boro nas plantas. Porém, né, o boro também é mais comum a gente encontrar solos deficientes em boro, né? E aí essa deficiência causar a rachadura do fruto, né? Se vocês lembrarem da disciplina de nutrição de plantas, o boro ele funciona como um agente cimentante na lamela média. E aí, né, como não tem essa fixação, essa cimentação, acaba ocorrendo, né, rachaduras, né, fragmentações nos frutos do tomateiro. Aqui nós temos um outro distúrbio fisiológico, né, outros dois distúrbios fisiológicos, que seriam avarias causadas nos frutos por conta de fatores abióticos, tá? Lembrando que não são causados por fatores bióticos. Um outro distúrbio fisiológico são os frutos ocos, né? Que seriam frutos que não têm a formação de sementes, não têm a formação da placenta, né? A gente chama de fruto oco. E a escaldadura. A escaldadura é uma queima que acontece, né, quando esses frutos ficam expostos à radiação solar intensa, né? O fruto ele tem uma alta concentração de água e aí, se exposto à radiação solar intensa, a temperatura eleva muito e acaba como que se cozinhando esse fruto, né? Se podemos chamar assim didaticamente, mas provoca uma queima, né? Uma escaldadura nesses frutos. Ambas as situações
acontecem em situações de alta temperatura, né, provocada por alta incidência solar. Então, tanto o fruto oco quanto a escaldadura acontecem em situações em que a temperatura está elevada, né, e a radiação solar também está elevada. Um outro distúrbio fisiológico que também pode aparecer são rachaduras, né? Essas rachaduras, elas aparecem, elas diferem, se vocês observarem, elas diferem das rachaduras provocadas pela deficiência de boro. E essas rachaduras, elas surgem por um manejo inadequado da irrigação na cultura do tomate. Quando a irrigação ela é feita de forma inadequada, quando a gente tem períodos onde a planta passa por um déficit hídrico e depois ela tem uma alta disponibilidade hídrica, o fato das células se entumecerem e perderem turgescência faz com que a planta, né, e os tecidos funcionem como se fosse uma sanfona. Então, nesse movimento de vai e vem, ela acaba se rompendo, tá? Então, acaba havendo um rompimento dos tecidos dos frutos, provocando essas rachaduras. Então, como eu disse para vocês, essas rachaduras elas são marcadas por oscilação hídrica, né? Então, o fator que promove essas rachaduras são oscilações hídricas. Então, períodos com alta disponibilidade de água, depois um período de baixa disponibilidade, em seguida vem um período de alta disponibilidade. Então, essa oscilação pode provocar essas rachaduras. Então, um manejo mais adequado para minimizar ou eliminar a ocorrência dessas rachaduras seriam irrigações mais equilibradas, mais frequentes, né? Então, sem que a planta passasse por períodos de estresse hídrico. A ocorrência de deformações, né, ela acontece geralmente quando a formação dos botões florais e a abertura da flor, ela acontece sobre temperaturas muito baixas. Então, temperaturas aí abaixo de 8, 5 graus Celsius promovem uma má fertilização da polinização e fertilização das flores, e aí os frutos acabam aparecendo deformados por conta da formação do ovário, né, irregular do ovário. Então, por isso que aparecem essas deformações nos frutos, e o fruto, uma vez que tem essas deformações, ele perde todas as suas características comerciais. Bem, com relação às pragas do tomateiro, né, depois eu vou deixar uma atividade para vocês. As principais pragas do tomateiro é a traça do tomateiro, né, a tuta absoluta, a broca pequena e a larva minadora, além de outras que nós vamos dar um pouco mais de destaque. Mas vocês devem ter visto, né, quais são os fatores que promovem, né, aumento da população dessas pragas e medidas de controle nas disciplinas de entomologia. Mas talvez a principal praga ou a praga-chave, né, pelo menos inicialmente para a cultura do tomate, é a mosca branca, né? Tanto Bemisia tabaci quanto Bemisia argentifolia, né? Junto com ela, também o ácaro do bronzeamento ou microácaro são as pragas que atualmente têm causado os mais prejuízos, tá? A Bemisia argentifolia ela é importantíssima porque ela é o vetor que vai transmitir os vírus que causam as geminiviroses, né? Os geminivírus. Os geminivírus hoje são o principal problema fitossanitário do tomateiro, né? E nós só temos uma cultivar resistente a geminivírus, que é a cultivar Spartus. Então é a única cultivar. Então o método de controle do geminivírus, que é o principal problema do tomateiro, a principal doença do tomateiro, seria o controle dos vetores, o controle da mosca branca. Então por isso que eu estou chamando a atenção para vocês
para o controle da mosca branca. E além dos danos indiretos, né, com a transmissão do Gemini vírus, os danos diretos provocados pela mosca branca também têm causado sérios prejuízos no tomateiro, né? Como danos diretos, aí nós podemos citar o amadurecimento irregular dos frutos, né, que apresentam a polpa com aspecto esponjoso e esbranquiçado, né? Também, em função disso, acarreta uma maturação desuniforme, né? E à medida que a gente tem essa maturação desuniforme, né, a gente tem uma maior dificuldade do reconhecimento do ponto de colheita. A mosca branca ela tem sido reportada, né, severas reduções na produção, né, do tomateiro em função dos intensos ataques de mosca branca e, sobretudo, do preço pago pelo tomateiro, né, porque a qualidade do tomate cai muito. Então, até mesmo para a indústria, se o cultivo teve um sério ataque de mosca branca, né, os frutos eles têm uma qualidade inferior e aí o preço pago por esse produto ele é menor, né? Também é relatado, né, como problema aí da ocorrência de Gemini vírus, o manchamento dos frutos e a redução da qualidade deles. Então, o Gemini vírus também causa isso. Além disso, a mosca branca ela pode causar a diminuição da área fotossintética, né, que por consequência, vai diminuir a produção de frutos. E além disso, né, intensas populações de mosca branca pode dar origem à formação de fumagina na superfície dos órgãos, né? E visto que o inseto, né, ele vai exudar excreções açucaradas, né, e aí forma a fumagina. Então, é uma série de eventos em cadeia que comprometem muito a produção do tomateiro. Uma outra praga extremamente importante, né, e que junto com a mosca branca, como eu falei no slide anterior, tem que ser controlado desde a fase de viveiro de mudas. Tá? Essas pragas elas são importantes desde a fase de mudas, porque se a muda for infectada no viveiro, o sintoma só vai aparecer 20, 30 dias depois que essa muda for transplantada no campo. Então, desde a fase de viveiro e logo após o transplante, então, geralmente é comum os produtores transplantarem e no mesmo dia fazerem aplicações de inseticidas para controle dessas pragas, né? Então, os pulgões e os tripes, eles também são vetores, né, de viroses. O trips, em especial, é vetor do tospovírus, né? Então, são vírus extremamente importantes para a cultura do tomateiro, que causa uma série de prejuízos e limita a produção, né? Então, por isso o controle tanto de mosca branca, quanto trips, quanto pulgão é fundamental para o sucesso da produção. Outras doenças importantes, agora doenças bacterianas, seriam a Corynebacterium michigensis e a Pseudomonas syringae, né, Patovar tomato. São doenças que afetam bastante a área fotossinteticamente ativa da planta e ela compromete severamente a qualidade do fruto. Então, o fruto fica totalmente inadequado para a comercialização. Outras doenças, né, a Xanthomonas campestris e Ralstonia solanacearum, são doenças que comprometem toda a planta, tá? Então, desde a parte vegetativa até os frutos, e causa sérios prejuízos na cultura do tomateiro. Uma doença fúngica que é muito comum, né, mas que é de relativo controle fácil, seria
a Alternaria solane, tá? Então, a mancha de Alternaria no tomateiro, ela é muito comum, aparece em todo o cultivo, mas com a aplicação de fungicidas tem sido relativamente fácil o controle dessa doença. A gente tem alguns produtos registrados que controlam bem essa doença. Então, apesar de importante, né, ela não tem se caracterizado como uma doença limitante, visto que a gente consegue fazer o controle bem. O Fusarium oxysporum, ele é uma doença extremamente importante para a cultura. Porém, né, hoje no mercado, a gente tem diversas cultivares, se não a maioria das cultivares resistentes a Fusarium. Tá? É muito fácil para os melhoristas, né, porque ela tem uma herança dominante, então é muito fácil para os melhoristas desenvolverem cultivares resistentes a Fusarium. Então aqui nessa foto, nesse slide, a gente pode observar uma lavoura totalmente destruída e na foto de baixo uma lavoura onde de um lado, do lado esquerdo, nós temos uma cultivar resistente, onde ela não foi atacada por Fusarium, e do lado direito nós temos uma cultivar suscetível, onde foi totalmente dizimada por Fusarium oxysporum. Então, e tem diversas raças de Fusarium, então é importante saber qual é a raça que tem na área e para a escolha da cultivar. Stenphilium é talvez uma das doenças que tem crescido mais a importância nos últimos anos, né? Stenphilium solane, e Phytophthora infestans, que é uma doença mais de épocas frias, e na época mais fria do ano, de temperaturas mais amenas, ela é a doença mais importante das doenças fúngicas. Também é uma doença aí que vocês já devem ter visto em várias outras culturas e devem ter visto bastante na disciplina de fitopatologia. Outras duas doenças, septória e Sclerotium rossfi. Sclerotium rossfi é um problema bastante sério, porque as estruturas do fungo elas duram por muito tempo na área, então a rotação de culturas e às vezes se a incidência for alta não realizar o plantio é a melhor estratégia de manejo para essa doença, porque é uma doença de difícil controle. Sclerotina sclerotiorum também é uma doença de difícil controle. E verticillium, né? Verticillium ela aparece praticamente em todo cultivo de cultivares não resistentes, mas a gente tem uma série de cultivares que são resistentes a verticillium. Com relação às viroses, os tospovírus, ou chamados de vírus do vira-cabeça, talvez sejam, junto com o geminivírus, as duas viroses mais importantes na cultura do tomateiro. Então, vocês podem observar que a cultura do tomateiro ela é bastante marcada pela presença de virose, né? E isso, né, os tospovírus ou vira-cabeça são transmitidos, né, por várias espécies de pulgões. Então, como eu disse para vocês, né, os pulgões são os grandes vetores dessas viroses, né? Então, são várias as viroses que são transmitidas por pulgão, né? Então, a gente tem o TSWV, o TCSV, o GRSV e o CSNV. Né? E as principais espécies que transmitem, né, a Frankliniella occidentalis e a Frankliniella schultzi. E os sintomas observados nas plantas, né, que apresentam o vira-cabeça são um arroxeamento das folhas, arroxeamento ou bronzeamento das folhas, né? O ponteiro ele fica virado para baixo, por isso que chama, né? A doença comumente tem esse nome de vira-cabeça, porque o ponteiro ele fica virado para baixo, né? E há uma intensa redução, né, no porte geral da planta, né? Então a planta fica de tamanho mais reduzido,
pode apresentar lesões necróticas nas hastes, né? E quando os frutos ficam maduros, esses frutos apresentam lesões amarelas concêntricas, né? E que inviabilizam, né? Inviabilizam totalmente a comercialização desses frutos. Aqui nós temos o CMV, que é o Cucumber Mosaic Virus, muito comum também, né? É um vírus que é transmitido mecanicamente, então através de ferimentos, de cortes, ou por sementes ou por afídeos, né? Então, controlar vetores desse vírus é o principal meio de controle da doença, além de controlar ferramentas, né? Ferramentas utilizadas para poda, para capação, que pode passar a doença de uma planta para outra, né? E é relatado na literatura que mais de 60 espécies de pulgões, né, de afídeos, podem transmitir o CMV, né? E de maneira não persistente. E como vocês podem observar aqui nessa foto à direita, né, os frutos eles ficam amarronzados e endurecidos, né, e também perdem valor comercial. Aqui é uma foto do Gemini vírus, que eu já falei para vocês, que é transmitido por mosca branca, né? As plantas ficam subdesenvolvidas e com folhas deformadas, e também podem aparecer um amarelecimento internerval. Bem, um outro vírus muito importante no tomateiro é o TGMV, né? Que é o vírus do mosaico dourado do tomateiro. Esse vírus ele é transmitido pela mosca branca, né? E o problema é que, recentemente, novos isolados desse vírus, então mutações desses vírus com sintomas mais severos, foram descritos aqui na região do Triângulo Mineiro, tá? Então, aqui na região do Triângulo Mineiro foram os primeiros relatos de mutações desses vírus com isolados que têm um ataque e sintomas mais severos. Tá? E aí esses isolados receberam o nome de TGV-BR. Tá? Então seriam os isolados encontrados aqui na região do Triângulo Mineiro. Como característica da ocorrência dessa doença, a gente observa um amarelecimento das nervuras da planta, clorose internerval e mancha necrótica das folhas, né? Uma rugosidade maior das folhas, deformação do limbo foliar, paralisação do crescimento da planta e, né, nos frutos, como a gente pode observar nessas fotos, a gente observa um amarelecimento desuniforme dos frutos, tá? Porém, esse amarelecimento desuniforme ele não é causado pelo vírus em si, mas sim pela ação das toxinas injetadas pela mosca branca. Tá? Então, esse amarelecimento e esse leve endurecimento, ele não é causado pelo vírus em si, mas pelas toxinas da mosca branca. É importante destacar a diferença para vocês. Um outro vírus muito comum no tomateiro e importante é o vírus do mosaico do fumo, né? O TMV e o TOMV, que é o vírus do mosaico do tomateiro, né? Que quando presente, a planta apresenta folhas com manchas de diferentes tonalidades de verde, né? Os frutos, eles ficam totalmente inadequados para o consumo, porque eles apresentam manchas amarronzadas ou até mesmo enegrecidas. E no campo, a transmissão desse vírus ela é exclusivamente mecânica, tá? Por meio do contato direto entre plantas ou mãos de operários. Tá? E uma outra forma de transmissão desse vírus é através de sementes contaminadas. Então é importante a utilização de sementes sadias, né? Mas felizmente essas empresas que comercializam as sementes, elas nos garantem que as empresas são
que as sementes são produzidas sob rigorosos processos fitossanitários. Então, quando aparece, muito provavelmente essa doença ela se dá por meio da infecção no próprio campo e não das sementes. Uma outra doença importante no tomateiro são os nematóides, né? Então é importante a gente fazer o manejo dos nematóides, vocês já devem ter visto, né? Os nematóides de galha são os mais severos à cultura, então formam as galhas, as plantas ficam de tamanho diminuto e a produtividade é muito baixa. Então é fundamental se fazer o controle desses nematóides. Bem, com relação à colheita de tomate, depende muito de tipo de tomate e da finalidade desse tomate. Então, por exemplo, para tomate caqui italiano ou salada, né, a colheita ela se inicia de 90 a 120 dias após a semeadura, tá? Que seria de 60 a 90 dias após o transplante. Então aí depende um pouco da cultivar que a gente está utilizando. Os mini tomateiros, né, eles são um pouco mais precoces, então eles têm uma precocidade aí de 10 a 15 dias maior. Então o mini tomate a gente consegue colher, né, de 80 a 110 dias após a semeadura, ou então aí de 50 a 80 dias após o transplante. Né? A média de produção desses tomates, ela também tem uma variação conforme o tipo de tomate. Então, caqui, italiano e salada, no campo, a produtividade, né, é de 4 a 5 quilos por metro quadrado. Né? Em casa de vegetação, em estufa, essa produtividade ela já salta de 5 a 8 quilos por metro quadrado, né? Que poderia gerar aí produtividades de superiores a 100, 150 toneladas por hectare. Os mini tomateiros em campo têm uma produção de 2,5 a 4,5 quilos por metro quadrado e em estufa de 4,5 a 6 quilos por metro quadrado. Isso são produções médias. Com relação à colheita, né, existe uma diferença em relação ao tipo de fruto. Então, os frutos que são destinados para a indústria, eles são colhidos mecanicamente, né? Podem ser colhidos manualmente, mas isso aumenta muito o custo, né? Cada vez mais a mão de obra, o custo da mão de obra é elevado. Então, né, foram desenvolvidas essas máquinas, né, geralmente são máquinas italianas, que faz a colheita mecânica. Então, aqui a gente pode observar uma máquina inclusive bastante antiga, onde ela faz o corte da planta, né, essa planta com os frutos é elevada nessa esteira. No interior da máquina vai haver o desligamento do fruto à planta, e aí por meio de uma esteira vertical, né, com canecas, esses tomates são levados, né, e jogados em um caminhão ou uma carreta, que depois segue para a indústria. Então aqui, né, são alguns detalhes dessa colheita mecanizada. É importante destacar que os frutos têm que estar maduros, né, todos maduros, né, para a colheita mecanizada. Nós não podemos ter frutos verdes. E aqui nós temos uma visão traseira da máquina. Então, a máquina jogando os restos culturais da planta, né, para trás, e os frutos sendo jogados, né, dentro de um caminhão. Já os frutos que são destinados para a mesa, para consumo in natura, todos são colhidos manualmente, né? Porque é necessário um cuidado muito maior, né? Geralmente, felizmente, inclusive as embalagens para frutos de tomate de mesa, elas têm melhorado, né? Então aqui a gente pode observar uma senhora fazendo uma colheita de tomate para mesa. Então é feita uma seleção, é feita uma colheita com bastante cuidado para que esse fruto chegue à nossa mesa com boa qualidade.
Aqui é mais um exemplo dessa colheita, né? Observem aí que os frutos são cuidadosamente acomodados nessas embalagens plásticas, né? Essas embalagens, essas caixas, né? Elas se encaixam uma nas outras para não haver amassamento de frutos. Então o cuidado, né, com os frutos que vão para consumo in natura, ele é bem maior. E o fruto para consumo in natura, ele pode ser tanto comercializado em pencas como essas, né, como frutos individualizados, né, um fruto... geralmente, frutos de menor dimensão, né, mini tomates, eles são comercializados em pencas. Frutos de maior dimensão, eles são comercializados em unidades. Então aqui um detalhe já dos frutos colhidos, né? A gente pode observar bastante cuidado, né, com esse produto. E, né, existem classificadores e separadores industriais para o tomate indústria. Então, como vocês viram lá naquela imagem, depois de colhido, a hora que chega na indústria, não são todas, tá? Não são todas, mas algumas indústrias, por exemplo, como a Heinz nos Estados Unidos, né, elas têm, que produzem um produto de qualidade superior, elas têm, né, máquinas que faz uma seleção, porque a hora que a máquina colhe no campo os frutos de tomate, vai frutos de tomate verde, vai impurezas, né, como algum corpo estranho, pedra. Então, para essa produção de um produto de qualidade superior, é feito uma seleção e uma classificação. Então, existe uma máquina, né, que através de um sistema de infravermelho, né, com um sistema óptico, ela vai fazer, né, com que ela tem dispositivos que, à medida que ela identifica que um tomate ou qualquer objeto que não é de coloração vermelha, ela tem um dispositivo que aciona como se fosse pequenos dedos que vão expulsar esses materiais estranhos ou frutos verdes. Então a gente pode observar através desse slide, isso é um esquema, né, que o fruto maduro segue para o processamento e os frutos verdes ou material estranho, como por exemplo um torrão, são descartados através desse sistema óptico de identificação. Com relação à classificação, né, então para comercialização nos entrepostos, né, o tomate ele precisa ser classificado. Então aqui nós temos 4 grupos de classificação: o Santa Cruz, o italiano, o caqui e o saladete. Então eles são classificados de acordo com uma medida, né, entre a base e a altura desses frutos. Então, se essa medida for menor que 9, então frutos mais 0,9, perdão, frutos mais achatados é um tomate do tipo caqui. Se vocês lembrarem na nossa primeira aula, eu disse para vocês que esses frutos pluriloculares, como é o caso dos tomates caqui, eles são mais achatados. Então, por isso que essa razão, né, da base, do diâmetro, do maior diâmetro do fruto pela maior altura, ela é pequena, né? À medida que vai aumentando essa razão do maior diâmetro pela maior altura, a gente vai tendo outros grupos. Então, o grupo saladete, os valores, né, dessa relação entre 0,9 e 1, o grupo Santa Cruz entre 1 e 1,15 e o grupo italiano entre 1 é maior que 1,15, perdão. Então, o grupo italiano é o grupo de tomates mais compridos, né? Então, ele é mais, ele tem um diâmetro menor e uma altura maior. Com relação à cor, né, os tomates eles são classificados em coloração vermelha, rosada, laranja ou amarela. Com relação aos subgrupos, ele vai indicar o grau de maturação desses frutos, tá? Então, independente da cor, os frutos eles são classificados em subgrupos: se ele está totalmente maduro, se ele está colorido, onde boa parte do fruto já está maduro, ou se ele está só pintado, que seriam frutos de vez, onde ainda predomina
a coloração verde e poucas manchas avermelhadas. Com relação à apresentação, é classificado em normal ou penca. O normal seria a comercialização em unidades individuais, né? E a penca seria o conjunto de frutos, né, através da cimeira. Em seguida, o tomate ele é classificado em classes, tá? Quanto ao seu diâmetro. Então, as classes variam de 0 a 100, né? E os diâmetros de 40 a 100 milímetros de diâmetro. Em função do diâmetro do fruto, a gente tem as classes. Então, os tomates do tipo caqui, eles ficam ali entre as classes de 80 a 100, e os do grupo italiano, das classes de 0 até 60, geralmente. E os grupos Salada ou Santa Cruz são de classe intermediária. E aí também, em função dos defeitos, né, do nível de defeitos, ou da porcentagem de defeitos graves ou leves, né, os frutos são classificados em categoria. Lembrando que a categoria extra é a melhor, né, com a menor porcentagem de defeitos, né, tanto grave quanto leve, e a categoria mais bem remunerada, né? Então, à medida que se tem mais defeitos, né, os frutos são classificados em categoria 1, 2 e 3. 3 seria com muitos defeitos, né, praticamente só frutos defeituosos, e aí pouco se paga por esses frutos. Então, como defeitos graves, a gente tem todos esses daqui, né, produção, podridão apical, cancro, frutos passados, ferida no ombro, né, ou rachaduras, ferida no ombro circular ou rachadura circular, danos por frio, queimaduras de sol, viroses, né, danos profundos, frutos ocados, frutos imaturos, tudo isso entra em defeitos leves. Defeitos graves, perdão. Defeitos leves são considerados frutos deformados ou frutos amassados. Com relação às manchas, vocês viram lá que para a classificação de frutos em categoria extra 1, 2 ou 3, são consideradas a presença de manchas difusas, né? Então nós temos as manchas do tipo 1, do nível 1 e do nível 2, né? Então as manchas elas podem variar de 5 a 15 pontuações, tá? E de 0,25 a 1 centímetro quadrado da casca afetada. Mas é comum os produtores, quando identificam já essas podridões, essas manchas, eles descartarem o fruto no campo, tá? Então, geralmente, esses frutos nem chegam nos entrepostos. Com relação às embalagens, eu comentei com vocês que as embalagens têm melhorado, mas ainda é comum a comercialização de frutos de tomate em caixa K, que são essas caixas que vocês podem observar aqui nessas imagens. São caixas de madeiras, de ripa de madeira, que geralmente acabam por agredir os frutos, tá? Muitos produtores ainda utilizam essa caixa, mas felizmente melhorou bastante as embalagens para a comercialização de tomate. Então, pelo menos as caixas plásticas, né, são largamente utilizadas hoje, ou as caixas de papelão e outras embalagens que são mais adequadas, porque não agridem os frutos. Então hoje a gente tem os frutos embalados em caixa de papelão, geralmente com um papel, tipo um papel de seda que envolve entre um fruto e outro, para que esse fruto chegue com boa qualidade ao mercado consumidor. Ou também tem crescido muito a comercialização de tomate em bandejas de isopor cobertas com filme plástico. Outras embalagens são utilizadas, né, principalmente para tomate cereja, são essas embalagens plásticas, né, que tem um sistema de fechamento e que protegem o fruto de avarias aí, tanto do transporte quanto na hora da comercialização.
Aqui é uma outra embalagem, essa embalagem aqui é do Sweet Grape, que é aquele tomate que eu falei para vocês, que é comercializado pela empresa Sakata, e que para plantar esse tomate, na hora de colher, é necessário se pagar royalties para a empresa. E a empresa, ela fornece inclusive essas embalagens. O Sweet Grape, ele só pode ser comercializado nessa embalagem própria, tá? Que tem um formato de cacho de uva, tá? Então é um tomate que geralmente tem um custo mais caro e tem uma apresentação muito boa.